Bom dia. Até agora, os comandos que a gente viu, eles eram relacionados com construção, né? Eu precisava gerar uma linha, precisava gerar um objeto, eu precisava gerar algum tipo de desenho, né? A gente utilizava aqueles comandos. Mas nem sempre você vai precisar criar tudo. Você pode modificar um objeto que já está ali, alterar, copiar, mover, né? Você vai ter sempre essa diferenciação entre os comandos de criação e os comandos de modificação. Mais para frente a gente vai ver alguns outros comandos que não se encaixam em nenhum desses, tá? Mas hoje a gente vai explicar certinho o que é o comando de modificação e nas próximas aulas a gente começa a ver um pouco mais específico, sair um pouco mais do que é esse como que faz certinho um desenho, como que faz isso aqui, a gente começa a aplicar mais os conceitos do AutoCAD dentro da nossa disciplina, tá? Então vamos lá, comandos de modificação. O primeiro de todos, que vocês já estão usando bastante, mas eu acredito que vocês estejam usando ele com o delete, tá? A gente vai tentar evitar isso aqui. Mas ele nada mais é que o comando, o apagar, o erase, né? Ele é um comando que serve justamente para apagar os objetos que você já selecionou, que você já desenhou. E ele pode ser feito também pelo delete. Mas, como eu sempre falo para vocês, o delete ele está do outro lado do teclado, certo? Se ele está do outro lado do teclado, você perde tempo quando você tem que tirar sua mão da posição para ir para o outro lado. Vou mostrar aqui para vocês. Ixi. Tá abrindo aqui, gente. Rapidão. Se você coloca sua mão sobre o teclado, né? Sobre o teclado, automaticamente sua mão já vai para cima do E. Então, se você precisa apagar um ou vários outros objetos, é muito mais fácil você utilizar o botão E do que ficar tirando a mão e colocando ela em cima do delete, tá? É mais fácil isso acontecer do que você ficar apertando esse delete, tá? Não compensa. Deixa eu ver se a câmera apareceu aqui. Ainda não. Agora vai. Então, no caso, aqui, ó, tá vendo? Minha mão fica em cima do E, já. Minha mão esquerda já fica em cima do E. Se eu tiver que selecionar alguma coisa, aí eu tirar essa mão, vir aqui e dar o delete, que o delete tá aqui, ou eu tirar essa mão daqui e vir para cá, eu tô perdendo bastante tempo, tá? É mais rápido eu selecionar, já seleciono, minha mão já tá aqui, eu já dou E espaço. E que eu vim, dar delete e voltar, vim, dar delete e voltar, tá? Então, sempre na hora de apagar, priorizem utilizar o E, tá? Vocês vão ganhar um pouquinho de tempo com isso aí. Exemplos, vamos lá. Eu tenho... deixa eu ver se... Aqui, eu vou botar aqui para apresentar para mim, que aí eu vejo. Vamos fazer umas linhas aqui. Certo? Aí, digamos que eu preciso apagar essas linhas. Quero apagar, vou apagar uma por uma, né? Eu venho aqui, apago, e aí já vai rapidão. Né? No caso, eu nem preciso... Eu selecionei o apagar uma vez, né? Aí é só ir dando espaço, que ele refaz o último. Se fosse o delete, ó, a gente perde o tempo aqui. A gente vem, né? Seleciona, delete para cá e volta. Aí aqui agora eu posso dar espaço, né? Aí se eu fosse repetir toda vez, eu delete, ou eu fico com a mão aqui, né? E depois volto para cá. Parece um trenzinho besta, tá? Mas é uma coisa que depois que você pega o costume de utilizar, ele ajuda bastante, tá? O desenvolvimento do seu desenho, a melhorar
a velocidade do seu desenho. Como que ele funciona? É simples, né? Ele tem o comando ali, erase, e o atalho dele vai ser o comando E, e ou vocês cliquem nesse botãozinho aqui, né? É esse cara aqui, ó. Esse carinha aqui em cima. Para apagar, né? Eu seleciono o objeto, dá Enter ou isso ou espaço, e ele vai apagar aquilo que você selecionou. Não tem segredo, né? É botão para apagar. Tem que arrumar ali em cima. Coloquei Move, mas é Erase. Comando Move. Lembra que eu falei para vocês que vocês não poderiam utilizar o Ctrl X, o Ctrl C, o Ctrl V? Digamos que eu tenha um retângulo e aqui eu tenho outro retângulo. Digamos que eu queira encaixar essa ponta daqui, ó, aqui, nesse cara. Se eu der o Ctrl C, o Ctrl X, por exemplo, né, que seria para mover, eu vou excluir ele e colar ele. Eu quero... Aqui eu vou conseguir por aqui. Mas digamos que eu queira colocar esse ponto aqui, ó, aqui, tá? Esse ponto de cima, aqui, nesse ponto daqui. Se eu der o Ctrl X e o Ctrl V, eu não consigo ter uma referência lá, ó. Eu vou tentar por aqui, ó. Ele encaixa aqui embaixo. Mas lá em cima ele não está encaixando. Aí tem que ser meio que no olho aqui, né? Ou eu fazer cálculo da distância que eu tenho que colocar para poder mexer lá, né? O Move, ele já faz isso pra gente. Por quê? Porque eu vou sempre tomar eu vou movimentar objetos tomando ele como base. Então eu vou pegar o cara aqui, né? No caso a gente cria lá em cima, né? Eu seleciono o objeto, Move, M espaço, e aí ele pede para especificar um ponto de origem. O que é esse ponto de origem? É a base do meu movimento. Então, no caso, eu quero esse ponto aqui com a base, porque eu estou segurando ele, o objeto, por ali. Então, eu clico naquele ponto que eu quero, e aí eu posso vir e colocar ele naquela posição que eu queria. Eu queria que os dois fossem coincidentes, né? Então, eu venho, seleciono o meu ponto como base e coloco lá naquela posição. Se eu quisesse colocar com relação a uma distância, eu também consigo. Por exemplo, eu quero mover esse cara para a direita 1000 unidades. Então eu vou lá, ligo o orto, puxo para a direção que eu quero, digito 1000, né, e dou Enter. Opa, foi errado aqui. Deixa eu copiar ele aqui. Não, só para ter dois aqui. Aí, move, puxo para a direção que eu quero. Então, o lock está desligado. Isso que não foi. 1000 e dá Enter. Ele mexe por unidades. Então, na hora de eu movimentar, eu posso usar pontos de referência, né? Posso pegar um pontinho aqui, esse ponto vai ficar aqui. Ou eu posso usar, né, coordenadas. Se a gente quisesse usar coordenada relativa, por exemplo, 200 para 500. Ele também mexe, tá? Sempre levando em consideração o ponto base que você clicou. Se você está mexendo um ponto em relação ao outro, tanto faz o ponto que você clica, né? Se eu clicar aqui e mexer 1000 para lá, é a mesma coisa que eu clicar aqui e mexer 1000 para lá, porque é uma variação, né? Você sempre vai ter essa variação de movimentação. Ele variou 1000 unidades em X. No caso de quando você quer um ponto base, né? Se eu clicar aqui e mexer para cá, ele vai fazer essa movimentação. Se eu clicar aqui e mexer para cá, ele vai fazer outro tipo de movimentação, porque eu estou movendo pontos de origens diferentes. Mas se for com relação a uma coordenada ou uma variação, não tem diferença. Se for uma coordenada relativa, aí tem, né? Vou colocar aqui 200 para 50. Aí ele vai pegar aquele ponto que eu peguei como base, né? Então, vou colocar de novo. Esse cara aqui vai ser 200... Opa, esqueci. Botei... Acertei. 200,50. Aí ele muda. Tá? Esse é o move. Por isso que eu tô falando sempre que vocês não utilizem
o Ctrl+X e o Ctrl+V, porque é muito mais fácil, tá? Você movimentar, né? Com relação a uma ferramenta mais prática para você movimentar, né? Do que se você tentar, né, dar um Ctrl+X e tentar ficar encaixando ele lá na posição. Ok? Aqui vai estar os comandinhos, né? Como sempre, uma breve explicação do que é ele. Command Line, né, que é o nome dele, o nome do comando em si, e o atalho para esse comando aqui. E o símbolozinho, né? Ele fica bem aqui em cima. Bem aqui, é o primeiro do Modify ali. O exemplinho que mostra aqui, né? Ele está falando, selecionando isso aqui. Se eu clicar esse ponto 3 aqui como referência e mover ele para o 4, ele vai mover todo aquele conjunto, né? Da sala ali para cá, de forma que o objeto fica, seja todo movimentado. O copy, ele é a mesma coisa que o move, só que ele deixa uma... ele copia, né? Ele deixa a origem no lugar. Ele tem dois comandos, tá? E tem o CP e tem o CO. Qualquer um dos dois que você colocar, ele funciona, né? Ó, se eu colocar CP, ele aparece cópia. Se eu colocar CO, também aparece o copy ali. Aí vai da prática que você utiliza. Em versões anteriores, mas falando anteriores, de 2014 para trás, aí era só C, tá? Então, algumas pessoas tinham o costume de fazer o copy só com C. Daqui umas 2 aulas eu ensino vocês como customizar isso aí para colocar a letra que vocês quiserem. Eu quero fazer o move com o comando B. Aí você consegue lá, você vai lá, coloca o B para movimentar. Fica uma personalização para vocês, tá? Então, é a mesma coisa que a gente fez no move, né? Só que eu vou usar o copy, pego um ponto como referência e consigo colocar ele para frente. Vamos lá, colocar 1000 para frente. Só que ele faz a mesma coisa, só que ele mantém a original. E no move, quando eu termino o programa, ó, vou movimentar para cá, ele moveu o original para o ponto e acabou. Acabou, ele já fechou o comando. No caso aqui, o copy enquanto eu não encerrar o comando, eu posso ir fazendo cópias. Por exemplo, vamos lá, copiar, clico aqui, eu posso ir colocando várias cópias, ó. Posso colocar também por valor, né? Vamos colocar aqui 250. Criou uma ali para cá, 250. 1000. E assim sucessivamente, tá? Ele vai criando essas cópias. Se eu quero um padrão, eu também posso criar utilizando o copy, tá? Dei o copy ali. Vai usando as duas mãos. Dei o copy. E aí, digamos que eu queira colocar 10 cópias desse aqui. Aqui embaixo, ó, se vocês repararem bem aqui embaixo, está escrito array. Array. Não sei como pronuncia isso aí. Array, tá? Quando você digita o A e dá Enter, ele já fala ali, ó, qual o número de itens você quer reproduzir no seu padrão. Vamos falar que a gente queira 5 cópias dessa. Então eu coloco 5, ele já pré-determina ali, ó, tá vendo? Um padrãozinho. Ele conta 5 porque tem a original, tá? Então são 5, ele está criando 4 cópias, na verdade. E aí eu digito qual que eu quero a distância entre aquele ponto e o ponto que eu quero. Então, a gente estava colocando sempre 1000, vou colocar 1000. Então, o que ele fez? Ó, a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui é 1000. Vamos conferir. 1000, né? Distância. Daqui aqui tem 1000. Tá? E aí, se eu olhar daqui para cá também vai ter 1000. Daqui para cá também vai ter 1000. Outra maneira que a gente pode criar esse cara, né? Vamos pegar a mesma lógica. Só que agora eu vou pegar do centro, ponto base. Array. Vou colocar os mesmos 5, tá? Só que agora eu vou usar o fit que está ali. Eu vou usar o fit. Tá vendo ali embaixo agora apareceu, depois que eu entrei no array, aparece fit. Vou digitar o fit aqui.
E aí, ó, qual que é a diferença do fit para essa? Eu coloco a distância que eu quero entre o primeiro e o último. Então, digamos que eu tenha um espaço de 6.000 unidades. E eu quero que preencher a distância entre o primeiro centro e o último centro seja de 6.000. Aí eu venho e coloco 6.000 unidades. E agora, se a gente for medir, né, eu consigo ter, ó, daqui até aqui, eu tenho 6.000. Isso é bom para quando você estiver fazendo alguma coisa que vai ter um padrão, né? Se você for desenhar, pensar que algo que é repetitivo e você sabe qual é a distância que tem que ficar, ao invés de ser... normalmente, o que as pessoas fazem, né? Se copia um, aí copia um para cá, né? Assim, e aí depois pega como referência e vai colocando assim, tá? Ao invés de fazer isso, você pode fazer ele num comando só. Se você já tiver as medidas, fica mais fácil ele distribuir uniformemente. É diferente desse comando aqui, tá? Que é o array. Ele é um pouquinho diferente. Tá? Aqui ele vai criar um padrão. Ele pode ser circular, pode ser retangular. E depois eles viram como um objeto só. Aqui, ó, vocês viram que na hora de apagar, você pode apagar, por exemplo, tranquilo, porque são objetos independentes. Tá? Isso é o copy. Se a gente olhar aqui, né, mesma lógica, né? O 1 e o 2 são as seleções, né? Ele selecionou todos esses objetos aqui. E depois ele tomou o ponto 3 como base e foi para o ponto 4. Então, ele, ao invés de mover, ele copiou e fica ali. Se a gente tentasse fazer a mesma coisa com o Ctrl C, além de você ter que ficar clicando Ctrl V toda hora, ele sempre vai pegar o ponto base mais extremo da esquerda. Se, por exemplo, por um acaso, a minha figura for assim, ele ainda vai pegar aqui, ó, o ponto extremo aqui. Vou dar um Ctrl C para vocês verem, ó, tá vendo? O ponto extremo da esquerda, onde seria, né, o final daquele objeto. Se a gente fizer um prolongamento, né, daqui para cá, ele seria bem aqui embaixo. Aí fica difícil trabalhar assim mesmo, porque você não tem uma referência, né? Você não consegue ver ali. Não, tô travando do lado aqui. Enquanto eu vou explicando ali, vou reiniciar esse AutoCAD aqui. Não sou travado nada. Próximo. Próximo comando de modificação que a gente vai ver é o... Eita, tá travando, foi tudo aqui. Rotate. Qual a lógica do rotate? O rotate ele serve para rotacionar os objetos. Eu tenho um objeto, eu quero fazer uma inclinação dele, eu vou utilizar o rotate. Eu posso rotacionar com relação ao mouse, né? Eu vou mexer o mouse ali e ele vai gerar uma rotação específica. Ou eu posso usar uma angulação que eu queira, né? Quero rotacionar ele 5 graus para cima. Eu posso usar o valor ali. Ou eu tenho uma linha, eu quero colocar ela alinhada com aquela linha. Eu utilizo o mouse, só o mouse. Então vai muito do que vocês querem. É mais fácil, normalmente, se utiliza-se, né, o rotate mais com relação a uma linha, um objeto que esteja inclinado para você rotacionar ele. Então, digamos que, vamos lá, vamos botar um retângulo aqui como orientação. E eu tenho esse cara aqui. Eu quero rotacionar esse cara, vou colocar ele bem aqui na pontinha, eu quero rotacionar ele para que a base dele fique aqui em cima. Eu tenho duas opções. A primeira opção é descobrir qual é esse ângulo, né? Eu posso usar o DI aqui e medir entre esse cara e esse cara. Bom, eu dei o DI. Daqui, aqui e aqui. Ele só mediu a... Tem que medir daqui aqui. Aqui, ó. Ele deu que o ângulo daqui é de 46, tá vendo? 46.
dessa linha, ou eu posso usar a cota de linha também, né? DAN, daqui, e você tem 46. Então, isso quer dizer que eu tenho que rotacionar esse cara, né? Em 46 graus. Só que percebam ali, ó, o que aconteceu? Ele não encaixou certinho, tá? Por quê? Porque provavelmente esse ângulo aqui, ele não é exatamente 46, ele deve ser 46 e uns quebradinhos. Então, na hora de eu rotacionar, ou eu vou ter que ficar chutando aqui 46 ponto, na verdade vai ser um pouquinho menos 46, né? 45,5 e tentar lá, ó. Não, também não deu, tá vendo? É um pouco mais. Ou eu vou ficar nessa vida de tentar ficar acertando, ou eu vou utilizar o mouse. Rotate, né? Tá vendo que ele pega como base aquela linha dali? Ó, eu só dei um rotate aqui, cliquei no ponto de origem que eu quero rotacionar, que é esse ponto aqui, e aí ele já me trouxe ali com relação, como minha referência, né? Aquela linha de baixo. Então, se eu quero que esse quadrado fique alinhado com aquela linha, é só eu rotacionar ele e deixar ele alinhado aqui. Agora você pode ver, na hora que eu clico, né, em cima daquela linha, pode ver, ó, que ele está exatamente em cima da linha, independente de qual ângulo que é aquela linha, tá? Ele fica ali. Ah, beleza. Mas e se por um acaso eu não queira alinhar essa linha aqui? Eu quero alinhar essa linha daqui, aqui em cima. Fazer com que ele fique inclinado assim, para baixo. Ó. Assim. O que a gente vai fazer? Se ele fosse um quadrado, era só fazer aqui, né? E depois movimentar ele para baixo. Mas não é isso que eu quero, porque ele não é um quadrado, né? Ele tem essa parte aqui maior. Vou botar assim para ficar mais evidente. Eu quero que essa base maior fique alinhada aqui. Como que a gente faz? Quando eu dou rotate, clico no ponto de origem, aparece duas opções ali embaixo. Ó. Especifique o ângulo de rotação ou copie e referência. Vocês vão clicar em referência, no R. Tá? Esse aqui é o R. Ele vai ser a nossa referência. Então, eu digito R. Ele some, ó, tá vendo? Some o objeto, a nossa linha de referência que estava ali. E eu preciso pegar agora qual é o objeto que eu quero como referência. O que eu quero alinhar com essa linha? Não é essa linha daqui? Essa linha de cima? Então, é ela que a gente vai alinhar, tá? Essa daqui. Então, eu vou clicar nesse ponto e nesse ponto aqui. Então, agora, a referência da rotação passou aquela linha que eu selecionei. Tá? E aí, eu clico agora para cá. Opa, cliquei errado. Vou fazer de novo. Rotate, né? Clico no ponto. Referência, clico aqui e clico lá na ponta. Agora é só eu trazer aqui na linha e pronto, ele está em cima da linha. Ele está rodando com a referência que eu estou colocando. Eu posso colocar qualquer referência. Digamos que eu queira que a diagonal desse retângulo seja aqui em cima desse retângulo. Vamos lá, rotate, né? Clico aqui, referência, a diagonal desse cara vai ser aqui. E assim sucessivamente para qualquer outra referência que você quiser. Tá? Eu posso rotacionar ele também criando uma cópia. Então, se eu entrar no rotate, né, porque às vezes eu quero rotacionar, digamos que eu quero rotacionar 180 graus aqui. Só que eu quero que o original fique. Então, você clica lá, né? Antes de rotacionar, de colocar o 180, vocês clicam aqui em copy. Ou seja, ele vai manter o original e a próxima cópia que eu for fazer, ele vai manter. Eu vou lá, coloco 180, Enter, e aí ele rotaciona. Tá? Se fosse 90, qualquer outro grau. Também posso usar no copy, dentro do rotate o copy, né? Clico no ponto, copy. Eu posso usar a referência. Ó. Eu quero que a referência, R, essa daqui, né? Que a gente tinha tomado como referência aquela hora, fique inclinada aqui. Ele mantém o original e faz a rotação do segundo. Tá? Isso serve, por exemplo, se eu tenho uma linha que ela está... Eu tenho... Vamos supor que eu tenho um projeto, tá? Eu tenho uma linha aqui assim, a linha aqui...
fosse uma planta de um terreno, digamos assim, e o terreno ele não tem uma forma exata, né? Ele está aqui, digamos que era isso aqui. Para esse caso aqui, ele está vendo que ele tem uma pequena angulação, e aí digamos que todos os lotes que eu fiz, ele era assim. Dá só exemplo aqui, tá, gente? Fazendo de qualquer jeito aqui mesmo, só para tentar mostrar para vocês a ideia. Eu já vou explicar o que é esse comando aqui também, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Digamos que eu tenho esses terrenos aqui, essa ideia aqui que eu tenho e tal. Só que na hora de aparecer, o topógrafo me mandou ele como ele tá, o terreno como ele está na realidade. Ou seja, se eu pegar os pontos cardeais, né, o terreno ele estaria aqui. Porque é muito difícil o terreno estar exatamente orientado para o norte, quando você vai fazer um projeto, alguma coisa assim. Ele está conforme foi feita a distribuição ali. A distribuição do terreno, a distribuição de como está feito aquele loteamento, né? Mas eu acho que para ficar mais bonito na minha apresentação, eu acho que se esses terrenos estiverem com a frente do terreno na horizontal, reta, eu vou apresentar esse projeto de uma maneira mais elegante, mais bonita. Então, eu vou rotacionar ele tomando como base a frente do terreno. Então, eu rotaciono tudo, né? Rotaciono aqui, pego como referência a frente, né, dessa rua aqui e coloco, ligo o F8 aqui e coloco como referência, né, a minha linha horizontal. E aí pronto, aí modifica, tá vendo que agora vai ficar tudo em relação ao terreno, não fica mais como que era a planta do loteamento e todo, troncho do jeito que estava. Obviamente, né, que vocês vão analisar para ver se realmente fica mais legal se especificar. Estou dando um exemplo aqui esdrúxulo, porque o correto é você seguir a orientação dos pontos cardeais, né? Se aqui o norte estava para cima, então normalmente se apresenta assim mesmo, tá? Isso é só para exemplificar uma coisa que você poderia fazer. Às vezes também os desenhos eles têm alguns errinhos. Por exemplo, você acha que essa linha tá reta, né? E aí tem muita coisa desenhada em cima dela e você não pode só apagar ela e fazer outra. Você tem que rotacionar o desenho todo. Digamos que tivesse mais coisas em cima dela aqui, né? Tinha mais todos relacionados com essa base aqui. Eu não posso só apagar isso aqui, criar uma linha, né? Uma linha reta e colocar. Tá vendo? Ela... mentira que eu fiz uma linha reta. Vamos falar que essa posição estava aqui. Se eu só vim aqui e criar uma linha reta, né? Se a original era isso aqui, e eu só criar uma linha reta para cá, nesse ponto aqui, eu vou estar modificando o desenho, não vou estar rotacionando ele, tá? Então, mesma coisa, vocês vão rotacionar esse desenho todo com relação a um ponto, né? E trazer ele para a horizontal. Ligo o F8 e tá aqui. A maneira fácil também de vocês tá rotacionando, você quer achar o F8 sem ligar o F8 aqui, sem ativar o Orto, você só segura Shift. Que enquanto você estiver segurando o Shift, ele vai ativar o Orto. Se eu soltar o Shift, ele não funciona. Tá? Deixa eu puxar a câmera mais pra cá, que tá aparecendo só metade do teclado. Agora acho que ficou melhor. Agora ficou melhor. Então, vou mostrar aqui. Segura o Shift, ó. Na hora que eu seguro o Shift, ele fica travado no Orto. Ele só faz movimentações em cima do Orto. Se eu solto, ele faz. O contrário também, ó. Se eu liguei o Orto, né? Eu quero colocar alguma coisa que está entre. Então eu seguro o Shift e ele desliga o Orto enquanto eu estiver segurando o Shift. Tá? Um dos artifícios. Clicou aqui, ele vai ficar na horizontal e aí, beleza, só
fazer o que você queria fazer. O rotate, né? A gente explicou certinho, né? Vai... Ah, aqui tá errado. Eu esqueci de mudar essa fotinha aqui. Tem que tomar cuidado com relação a isso aqui. Por quê? Porque se eu usar ângulos positivos, ele é igual lá em mecânica geral. Ele vai girar no sentido anti-horário. Positivo para o anti-horário. E negativo para o sentido horário. Então, se eu quero rotacionar um objeto com relação ao sentido horário, eu tenho que colocar menos 90 graus. Aí ele vai rotacionar para lá. Vamos colocar aqui pela ponta que vê de uma maneira melhor. Menos 45. Então ele vai para cá. Se eu quero que ele vá para cima, eu coloco o ângulo positivo. Né? Então 90 vai dar 45 para cima. Sempre seguindo esse esbocinho aqui. Ó. Positivo é no sentido anti-horário, negativo no sentido horário. Beleza. Esse é o rotate, tá? O trim, ele é a ferramenta a parar. Ele é uma ferramenta que ele ajuda bastante para você corrigir alguns desenhos. E muitas vezes vocês vão ter... você vai fazer um desenho e você vai ver que é mais fácil você deixar ele de qualquer jeito e depois vir aparando do que você pegar e tentar fazer ele certinho da primeira vez. Como assim? Digamos que eu tenha várias linhas, por exemplo. Vamos copiar aqui. Várias linhas, uma para cá, uma para cá, uma para cá, uma para cá, uma para cá. E aí eu tenho uma linha que sai daqui e vem para cá. E eu tenho uma linha que sai daqui também e vem para cá. Eu só quero deixar só os meios aqui, ó, só a meiotinha dele aqui, ó, só essa parte aqui. Ó. Eu quero apagar todas essas pontas e todas essas pontas. Eu vou usar o comando TR de trim, né? É o comando do trim, o atalho TR. E aí eu só venho clicando em cima das beiradas, ó, que eu quero apagar. Venho clicando aqui, ele vai, ó, cortando e aparando até o mais próximo, aquela opção, tá? Tem duas maneiras, tá? Tem dois métodos para a gente poder utilizar o trim. A primeira eu entro no trim e eu vou clicando, né? Ele vai sempre parar para o mais próximo. Se eu quisesse, por exemplo, cortar essa linha aqui até deixar só o lado de cá, então eu vou clicando aqui também. Ele vai sempre aparando, ó, tá vendo? Ele apara por uma interseção mais próxima. Ou eu posso apagar de uma vez todas. Digamos que eu queira que todas essas linhas sejam apagadas até essa daqui. Eu quero que sobre só as beiradas do lado de cá. O que eu faço? Eu vou lá, TR, antes do TR, eu seleciono o objeto que eu quero. Então, o meu limite para aparar vai ser esse cara aqui. Então, eu coloco TR, seleciono ele, coloco TR, e agora eu só venho e corto essas linhas. Ele vai e cortou todas com relação àquela que a gente colocou como referência. Então, tudo que cruzar aquilo lá, ele vai apagar. Percebam, ó, se eu, por um acaso, passar aqui, ele apaga também. O trim, que desde o 2019, o trim mudou como ele funciona. Aí, aqui, no caso, ele está apagando. Mas ele não deveria apagar esse aqui, porque ele não cruza nada, né? Não cruza com a nossa linha de origem aqui. Então, ele não deveria apagar essa linha daqui. Mas, no caso aqui, apagou. Seleciona a TR, cortei. Essa linha aqui, ela não deveria ser apagada. Mas agora ele apaga, tá? Então, modificou as coisas aqui. E antes também, o trim, ele gerava uma caixinha de seleção. Você clicava e clicava, assim, na região que você quer. Agora, desde que mudou, o trim agora, ele não é mais daquela maneira. Ele cria uma linha, tá vendo? Aonde essa linha passar, ele vai cortar. Certo? Essa é a lógica do trim. Ele vai aparar sempre para o mais próximo. Toda vez que eu precisar aparar uma linha com relação a um ponto, ele vai apagar.
E agora também ele apaga, tá? Antes ele não fazia isso aqui. Antes ele não... Tipo, se eu não tenho nada cruzando, ele não apagava. Hoje ele apaga, assim. Desde que mudou. Eu tô acostumando ainda a usar esse trem novo aqui. Então a lógica, né? Isso aqui utiliza muito quando você está fazendo um desenho, um as-built, por exemplo, Vocês têm ideia do que é um as-built? Vocês já ouviram falar no que é um as-built? Alguém? Não, professor. Nunca ouvi não, professor. Não tô lembrado. O as-built é quando você tem uma construção, tem um projeto, tem alguma coisa que já está instalada, só que ele não tem projeto. Então, digamos que, sei lá, vocês vão fazer a automação de uma casa. E aí chega lá, o cara já tem uma parte da automação, vocês só vão implementar isso. Só que aí quando vocês chegam lá, o cara fala, ó, o meu cachorro comeu o projeto, eu não tenho o projeto mais. É comum isso, não o cachorro comer, né? Mas é comum o cliente não dar o valor que o projeto tem e guarda em qualquer lugar e acaba perdendo. Hoje é mais difícil porque é tudo digital, né? Mas quando era em papel mesmo, você tinha esse problema que muitas vezes o cliente não tem, ele perdeu, ou é velho demais e rasgou, desfez, né? E aí você precisa refazer, ou o projeto é muito antigo e ele não tem nenhuma versão digital, o projeto foi feito na mão, isso também acontece. E aí o as-built é você pegar, né, ir lá no local, faz as medições e você vai refazer esse projeto, redesenhar. Na verdade, você não está fazendo um projeto, você só está desenhando o que está lá. E aí, tipo assim, mesmo vocês sendo da parte de controle e automação, às vezes pode calhar de você ter que desenhar uma estrutura de uma região. Você precisa fazer um croquis, você precisa fazer um croquis como se fosse você especificar onde que é uma região, chama croquis de localização. Você precisa identificar onde que está o seu projeto. Algumas concessionárias, eles pedem. Por exemplo, a Energisa, no projeto que você vai fazer, projeto elétrico lá, você vai desenhar onde que você quer, fazer o seu projeto todo e depois você precisa especificar qual é a posição dele, porque o cara, quando for fazer essa fiscalização, ele tem que achar qual é a obra, onde que é o edifício que você está fazendo, tudo. Então, aí você tem que fazer, nessa área, na esquina com a rua fulano, com a rua ciclano. Aí você tem que fazer um desenho lá. Então, nem sempre você vai desenhar somente a parte que te convém desenhar, né? Que é a parte que seriam os circuitos elétricos, a parte de os diagramas. Nem sempre vocês vão desenhar só isso, tá? Pode acontecer de você ter que desenhar um cômodo ou desenhar uma parte. Isso é função do arquiteto, mas a gente sabe que no mundo ideal seria o arquiteto que ia fazer tudo, mas nem sempre, quando a gente está trabalhando, né, de autônomo ou pegando projeto com alguém, com escritório e tal, vocês precisam ser um pouco maleáveis, né? Às vezes é um cômodo pequeno, você não vai falar para o cara, eu não vou fazer isso aqui porque não tem um arquitetônico. Você precisa contratar um arquiteto para fazer esse desenho e aí eu desenhar em cima. Então, muitas vezes você vai ter que fazer algum outro tipo de desenho que não é o seu, tá? O as-built é uma opção, né? Um exemplo disso, que é você pegar, né, um projeto que já existe e botar ele no papel, botar ele no desenho. Aí aqui, quando a gente for fazer, quando a gente mostra, né, esses desenhos de casa, assim, é bem isso mesmo. Você usa bastante quando você quer fazer abertura de porta, espaço de janela, fazer esses bloquinhos assim, você usa bastante o trim, tá? E aí ele tem os dois métodos, né, que eu acabei de explicar para vocês. Ou ele está livre, né, eu não preciso clicar nada, ou eu vou selecionar os limites e depois eu venho apagando em si. O extend é o contrário do trim. Se o trim para, o extend aumenta, tá? Vamos fazer outro exemplo aqui. Agora eu tenho uma linha aqui, uma linha para cá, uma linha aqui,
Não precisam ser paralelas, tá? Pode ser linhas para outro lado. E não precisa ser necessariamente linha, tá? Eu só consigo esticar linhas, né? Cortar ou esticar linhas. Mas o objeto, por exemplo, pode ser um círculo. Ó, vamos colocar um círculo aqui que vai ficar mais legal. Temos um círculo. Eu quero que todas essas linhas estiquem até o círculo. Se eu vim aqui, eu teria que fazer isso manualmente, eu tenho que vir aqui, né? É muito difícil eu pegar certinho, exatamente, né? Usando o extend aqui do Snap, eu pegar exatamente o ponto em que ele está. Eu teria que passar, né? Depois voltar e vir colocando aqui no ponto de intersecção. Eu posso dar só C, EX, e a mesma coisa que eu faço com o trim, eu faço para cá. Digamos que eu não queira essa borda daqui, eu queira que ele vá até o outro lado lá, até aqui, ó, até o lado de cá. Então eu venho, né, EX, coloco daqui, opa, e aí eu continuo clicando que ele vai esticar até o mais próximo. Se eu tivesse mais uma linha para cá, se eu continuar clicando aqui, ele vai continuar aumentando. Tá? Aí, algumas você tem que tomar cuidado. Por exemplo, aqui, ó. Vamos botar esse aqui mais para cá. Essa linha, o AutoCAD entende que ela pode ser estendida para cá ou para cá. Essa daqui também, ó. Ela pode ser estendida nessa linha ou para cá. Então, depende de onde você vai colocar o mouse. Se eu colocar o mouse mais para cá, ele vai esticar para essa linha. Se eu colocar o mouse mais para lá, ele vai esticando aqui, assim. Ele vai esticar para o lado de lá, tá? Então, ele sempre vai pensar qual que é o lado mais próximo, tá? E aí ele vai esticar. Se só tem um lado, né? Vamos tirar aqui. Aí ele entende já, né? Que é o lado de lá. Esse é o extend. Eu posso fazer, né? Também, em vez de ter... Deixa eu cortar esses aqui. Em vez de ter feito isso que a gente falou, de vir por partes, eu posso também levar diretamente para essa linha aqui. Então, eu seleciono ela, EX, e aí eu vou clicando nas linhas, ele já vai levar diretamente até lá. Eu não preciso ir pulando, né? Daqui para cá, da linha que estava aqui até a beirada, depois para cá e depois para cá. Eu posso fazer diretamente, que nem foi o esquema que a gente fez com o trim, tá? Agora, o mais legal que eu acho, né, é tipo assim, vamos voltar aqui. Foi demais. Vamos esticar essas linhas, né? Estou esticando as linhas, aí foi lá, beleza. Estiquei as linhas aqui, estiquei as linhas aqui. E aí, digamos que eu queira que esse meio daqui, ó, seja cortado. Eu só quero as linhas do lado de fora do círculo. Em vez de eu dar ESC, vir digitar trim e selecionar de novo, eu posso só segurar o Shift, que ele muda para o trim, ó, tá vendo? Aqui ele está falando que não pode, se eu seguro o Shift, ele já aparece como um trim. Ó. Então eu consigo gerar o trim ali, ó, naquela posição. Não preciso ter que sair do Extend e entrar. Se eu der um U aqui, ele vai desfazer tudo, né? Desfez. Mas de novo, ó, tô lá, né? Tô lá no Extend. E aí, tô aqui, seguro o Shift e ele faz o trim. Se eu tiver no trim também e quiser dar um extend, né, eu dei um trim aqui, não era para apagar aqui, eu posso segurar o X, o Shift, e ele vai para o extend também, tá? Lembrando, se eu cortei uma linha e depois dei um extend, ele vira dois objetos, tá? Eu só peguei a linha que estava aqui e estendi para cá, então ele virou dois objetos. Não, ele não volta a ser a linha. Para eu juntar ser um objeto só, eu tenho que dar o join. Só que isso aí é prática, né? Com o tempo vocês vão pegando essas coisas. Aqui ele deveria ter juntado com o extend também, mas não sei por que não está fazendo isso. Não vi. Ele só está estendendo um lado. Não sei por que ele não está. Ele deveria juntar aqui. Desde que mudou esse tipo desse trim, desse extend aqui, tô meio que apanhando dele ainda. Mas a lógica é essa, tá? Então, a dica suprema aí é justamente o Shift, esse carinha aqui. Ele dá
Lembra que eu falei na primeira aula que Shift ele faz um monte de coisa, né? Shift botão direito eu consigo acessar os Snap, né? Sem ter que vir aqui, ou sem estar com o Snap ligado. Eu consigo, né, usar o F8 com Shift segurando, o Trim. Então, o Shift ele ajuda bastante vocês nessa, nessa ajuda aí. Tá? Eu vou passar um exercício aí. Vocês vão ter 10 minutinhos para fazer ele. E aí depois a gente dá os 10 minutos de intervalo. Então, eu vou passar o exercício e 8h10 a gente volta. Pode ser? Pode ser, professor. Então tá. Cadê a apresentação? Vou pegar aqui. É mais para praticar mesmo, tá? Eu quero que vocês façam esse aqui. O que é esse exercício? Eu quero as 3 vistas, tá? Vista frontal, vista lateral, vista superior. Como se fosse em desenho técnico mesmo. Não precisa cotar. Cota a gente vai mexer na próxima aula. E aí, por enquanto, é só isso. Eu quero as 3 vistas, esse aqui, e aí, se vocês terminarem rápido, a gente faz esse outro aqui. Mas por agora, vamos fazer esse aqui. Ok? 8h10 eu volto. Eu vou ficar por aqui, tá? Qualquer coisa é só falar aí que eu tô aqui. Eu só vou tirar a câmera.
Ô, professor, Bom dia, pessoal. Cheguei, atrasei bastante hoje, tive um problema particular aqui. Fazer para entregar hoje, isso aí? É só para praticar, Wênio. Ah, não, tranquilo, senhor. Eu tô com um problema hídrico aqui em casa, aqui, que tá crítico. Daí eu cheguei atrasado, desculpa aí. ô, professor, no desenho aqui, mas eu não lembro como que faz representação do desenho. Como assim? Tipo, eu tenho que mostrar que tem, tipo, o degrau na lateral, na vista lateral. Ué, tem, ué? Como que Daí você não eu- vai mostrar? Mas então, isso que eu não lembro. Eu só tenho que fazer o risquinho na vista lateral. É, só um risco, só um risco. Então eu tenho que fazer na frontal a mesma coisa que eu fiz na lateral. Na lateral você vai mostrar só aqui, né? Na frontal é um dente. Aqui é só um Posso, risco. posso apresentar pro senhor aí o meu? Pode sim. Fica desse jeito aí, professor? É, a sua superior tá errada, né? Na verdade, deixa eu ver aqui. Ali também tá errada a sua lateral.
A lateral é essa terceira aqui. Sim. A posição, o posicionamento tá errado, né? Tudo. Porque você tem um. Em qual diedro você desenhou? Então, isso eu não lembro. Eu sei que a primeira é a frontal, daí a de baixo é a superior, e a do lado é a lateral, não é? Isso, lateral esquerda. Então, você teria que colocar na representação do primeiro diedro, né? Então, aí tem que representar certinho. Ah, É eu não exatamente sabia que aí o senhor para. queria assim. Não, não existe, não sabia. É desenho técnico, cara. Vocês têm que aplicar esses conceitos, viu? Toda vez que for fazer um desenho, principalmente se tiver especificado que está lá frontal, lateral, superior, você tem que desenhar nesse caso, né? Como eu já especifiquei frontal, qual é a lateral, qual é a superior, aí já está especificado que é o primeiro diedro. Então você já tem que desenhar no diedro, tá? Mas a sua, dá uma conferida, essa terceira sua aí tá errada, viu? Tá, beleza, então. Obrigado aí, hein? Mas eu vou fazer ela junto com vocês aqui, e aí você tira a dúvida, como que pode ter ficado, tá? Vamos fazer ela aqui. Isso que eu falei pro Cassiano, né? Quando for representar uma peça, a gente sempre tem que representar nas leis nas regras de desenho técnico, tá? A gente tem que voltar a utilizar, né, as nossas regrinhas de desenho técnico. Então, se eu for fazer uma representação de uma peça e eu preciso de mais de uma vista, eu tenho que desenhar no primeiro diedro ou no terceiro diedro, dependendo do que eu estiver trabalhando. Normalmente, no Brasil, a gente usa o primeiro diedro, tá? O terceiro diedro é mais para os americanos que gostam de fazer as coisas diferentes. Então, vamos lá. Vamos fazer, como eu já especifiquei também ali quem é frontal, quem é lateral, quem é superior, a gente vai desenhar ela no primeiro diedro. Só mais rapidão aqui mesmo. Então, a vista frontal, né, ela sai dali, ela tem 60. Isso aqui que eu falo para vocês, tá vendo? Eu fiz uma linha de 60. Parece que eu não desenhei nada, mas ele tá bem ali, ó. Então, eu clico 2 vezes com o scroll do mouse e ele centraliza a nossa peça, tá? Então, no desenho 60, vai subir 20 para cá. 20 não é 50. Ali em cima, 30. Aí desce 30 de novo. Vai fechar para cá para fazer essa linha aqui, né? Aqui vai subir 10, né? 10. Para cá, 10. Para cá, 10. E a gente fecha aqui. Faltando uma linha desse tamanho, tá? 20 para cá. Essa é a vista frontal. Vou até escrever aqui embaixo. Texto a gente escreve por aqui, tá? Só clicar aqui. Eu vou explicar na próxima aula também mais sobre o texto, porque tem umas especificações aqui, como que você trabalha com as coisas que aparecem aqui no Ribbon, né? Tem bastante coisinha para falar sobre isso aqui, mas depois a gente entra em detalhes dele. Então, vou colocar aqui vista frontal. Escala 1 para 1. Essa é a nossa vista frontal, né? Agora, se eu estou trabalhando com o primeiro diedro, né? Aqui embaixo tem que estar com a superior. A vista superior eu posso tomar como as medidas daqui como base, igual eu fazia com as linhas de projeção no desenho técnico. A vantagem é que aqui, né? Você quer apagar, você só seleciona, vai lá e apaga. Então, vou desenhar mais ou menos aqui. E fica mais fácil agora. Então, eu vou desenhar que ele desce 20. Cá 30 e fecha aqui. Aqui vai ter uma linha de
40, aí 10. Vamos colocar já tudo ali, esse 40 aqui também. Uma linha só. 40. Aí vai vir 20 para cá e fecha. Eu posso fechar isso aqui só para e dar um extend aqui. Esse cara vai ter um dente aqui. 10. E é isso, né? Pra gente conferir, né? É só trazer as linhas de lá para cima para cá. Ó. Tá batendo ali certinho. Aqui tá batendo aqui também. E aqui tá batendo aqui também. No caso, o Cassiano tinha feito ela em pé, né? Se ela tivesse lá, não tem problema. Se ela tivesse, por exemplo, que nem ele desenhou ali, não precisava eu recomeçar a fazer o desenho tudo de novo. Eu posso vir, né? Eu rodo ela, né? Ponho na posição que eu quero, crio uma linha de base aqui para eu só saber que elas vão estar alinhadas e movo ela para cá. Se a gente tivesse feito isso no papel, eu teria que apagar e fazer tudo de novo, mas o AutoCAD aqui possibilita isso que, né, com esses comandos de modificação fica fácil da gente trabalhar. Vou colocar aqui, escrever que aqui é a vista superior. E agora a lateral. Se a gente está olhando na lateral, vai ver ali, vai ter 20 aqui em cima, que desce para baixo, vai ter 30. Deixa eu colocar aqui. Aqui vai ter uma linha de 60. Opa. 60. Vai descer 20. Essa linha aqui vai fechar lá, até lá embaixo. E aqui a gente copia ele para cá, para 20 e faz uma linha aqui no meio. Pronto. E essa daqui vai ser a nossa vista lateral. Lateral esquerda, né? É mais para vocês, eu coloquei esse desenho aí só mais para vocês relembrarem alguns conceitos, né, de desenho técnico. Professor, então, desculpa Pode interromper falar. aí. Então é só desenhar como que desenharia em desenho técnico normal, mas no computador. Sim, exatamente. Ah, então é fácil a matéria, pô. Essa matéria é fácil porque é exatamente isso. Você só está aplicando os conceitos de desenho técnico no computador. Agora que você relembrou aí das listas aí do Jedra aí, professor do céu, tô no pique, hein? Então, é tranquilão. Esse aqui é bem tranquilo. Obviamente, vocês vão fazer desenhos bem mais complexos do que os que vocês faziam na aula, né? Na aula de desenho técnico. Vai ficar um pouquinho mais complicado agora. Tá? Mas a lógica é a mesma. Tá? Vocês vão usar todos os conceitos. Inclusive, por exemplo, quando eu for falar sobre linhas para vocês, a gente vai voltar na norma, ver o que a norma fala, explicar novamente e assim aplicar para o AutoCAD. E assim sucessivamente para todos os outros conceitos. Tá? Vamos voltar lá para onde a gente estava. A gente viu o extend, né? Tem só mais 2 comandos aí a gente já termina. O mirror. O mirror, ele serve para espelhar, tá? Pelo próprio nome, né? O próprio nome diz, a mirror. Ele tá bem aqui em cima. Esse carinha aqui. Ele serve para fazer um espelho do que você desenhou. Digamos que você desenhou esse cara aqui, só que na verdade ele não era orientado para a direita, era para estar orientado para a esquerda. O que você faz? Ou você apaga e desenha tudo de novo, ou você usa o mirror. Vou criar uma cópia aqui. Seleciono o que eu quero, digito MI. Na verdade, todo comando de modificação,
você tem duas maneiras de você acessar ele, né? Tirando o trim e o extend, que não dá certo se a gente fazer isso. Mas a lógica é, ou eu entro no comando, por exemplo, move, e depois seleciono o que eu quero, tá? E aí dou espaço. Ou eu seleciono o que eu quero, e aí dou move, tá? Das duas maneiras dá certo. Eu prefiro, geralmente, eu seleciono primeiro e entro no comando, que você só aperta o comando uma vez. Se você entrar no comando, dar espaço, você tem que selecionar e dar espaço de novo. Você está apertando espaço duas vezes. Se você seleciona e dá o comando, você já vai para o ponto base, tá? Isso serve para qualquer um. Move, copy, stretch, mirror, scale, array, rotate, tudo isso aqui ele vai funcionar certinho, dessa mesma maneira, tá? Então vamos lá, mirror. Quando eu seleciono ele aparece lá, especifica o primeiro ponto da mirror line. O que é mirror line? É a linha de espelhamento, onde que eu quero. O que acontece quando você coloca uma coisa na frente do espelho, né? Ela fica simétrica. Mesma distância que está até o espelho vai estar dentro do espelho até o objeto que você está refletindo, certo? Como se fosse, né? Você tem a parede aqui, né? Se eu tenho a minha mão do lado de cá, ele vai estar a essa distância, no espelho ele vai estar a mesma distância, né? Do lado de cá. O mirror é a mesma coisa, tá? A gente vai fazer a mesma coisa. Então, se eu quero, por exemplo, que ele seja espelhado com relação a essa linha daqui, na beirada do próprio desenho aqui, nessa linha. Então, eu vou criar uma linha aqui, ó. Ele vai criar isso aí e ele pergunta ali, né? Erase source objects, ou seja, você quer que apague o objeto original, né? Que é o que a gente selecionou. Se eu colocar sim, ele vai apagar esse aqui e deixar só esse. Se eu colocar não, ele vai ficar com os dois. Então, vamos colocar não aqui. E aí, o que ele fez? Ó? Ele pegou tudo que estava aqui, e se a gente passar uma linha imaginária aqui no meio, ó, tudo que está do lado de cá está espelhado para o lado de cá. Tá? Se eu quisesse, por exemplo, eu não preciso fazer essa linha reta, tá? Eu posso colocar ela na diagonal aqui, por exemplo, ó, inclinada assim, ó, que ele vai criar, né, a mesma coisa, o mesmo objeto espelhado com uma linha imaginária passando nesse sentido aqui, ó. Tá? E assim sucessivamente. Se eu for lá e clicar no no, né, no no, ou no yes, no caso, ele apaga o objeto original e deixa só isso aí acontece quando você viu que você desenhou ao contrário, aí você só vai lá e dá um mirror para poder espelhar, né? Para poder só inverter a posição que ele está. Porque se a gente rotacionar esse cara, vocês sabem que ele, se eu rotacionar 180, por exemplo, ele vai rotacionar, ele não vai inverter a posição que vocês colocaram, tá? É assim que serve o mirror. O scale, ele é outro bastante utilizado, tá? Para você, principalmente quando a gente for utilizar a impressão, utiliza o scale bastante, mas na verdade é o zoom em função do scale, mas às vezes você quer mudar a unidade que você está trabalhando, você quer crescer um objeto ou reduzir, né, de uma maneira proporcional, ou seja, eu quero aplicar um fator, eu desenhei um negócio que era pequenininho, eu quero desenhar outro que é 5 vezes maior, então ele vai sempre usar esse valor. Aqui no caso, ó, então a gente tem, eu desenhei esse cara, né, vou criar esse objeto aqui do lado agora, e aí eu vi que essa distância daqui, ela deu 50. Mas eu quero, na verdade, eu desenhei errado. Esse objeto ele tinha que ter a altura não de 50, ele teria que ter a altura de 100. Eu posso vir aqui dar um stretch, por exemplo, dele para cima, só que ele perdeu a forma, né? Agora tem, ó, se vocês forem medir aqui, ó, tem 100, tá vendo? E tem 100. Porém, ele perdeu a forma original dele, ó. Vamos trazer o outro aqui pro lado. A forma original dele é essa aqui. Certo? Então, eu aumentei ali, ficou 100 do jeito que eu queria, só que eu não aumentei de forma proporcional.
tá? O que eu tenho que fazer? Vamos trazer ele para baixo aqui, de volta. E agora eu vou aumentar ele proporcionalmente utilizando o scale, que é a escala em português. Então, eu pego um ponto de referência, tá? Qualquer, pode ser aqui, ele sempre vai crescer com relação ao ponto que eu fizer, ó, tá vendo? Vai crescer com relação àquele ponto lá. Eu gosto de pegar geralmente um ponto da figura, que aí eu vejo para onde que ela tá, porque é muito fácil, se estiver trabalhando com o mouse, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, ele some muito fácil eu não sei onde ele vai parar, ó, tá vendo? Ele vai para um canto, vai para o outro. Muito fácil eu perder ele. Se eu selecionar um ponto do objeto, eu sei aonde que ele vai ficar. Aquele ponto vai ficar naquele ponto ali mesmo. Tá? O meu ponto base vai ficar sempre ali. Se o ponto base faz parte do objeto, o objeto vai sempre crescer naquele ponto. E aí aqui eu posso ir aumentando ele com o mouse, né? Com relação ao mouse. Ou eu posso usar um fator. Se a gente sabe que é 50 e eu queria que fosse 100, então o fator de ampliação vai ser 2. Então eu coloco 2 do Enter, agora ele cresceu, ó. Eu venho aqui e meço, ó, agora tem 100. Né? E ele cresceu, percebam, né, que ele cresceu de forma proporcional. Todas as medidas foram ampliadas em 2. Vamos colocar aqui medida, né, para vocês enxergarem melhor. Vou colocar uma cota. Ó, 50, e aqui ficou 100. Então, todas as medidas daqui vão ser duplicadas. Ó. Aqui é 20, aqui vai ser 10. E assim sucessivamente. Ah, não era para ser aquele lá, eu quero que ele volte. Então, eu vou e coloco, né, fator de metade, 1 por 2. Deixa eu ver se ainda funciona. Normalmente, se eu colocasse 1/2, ele também funciona, né? Que eu quero dividir pela metade. Então, 1/2, funciona. Eu quero multiplicar por 100. Aí você vai lá, aumenta. Ó. Agora a medida aqui ficou de 1000. Era 10, ficou de 1000. E aí ele vai ampliando ou reduzindo. Números maiores que 1, ele amplia. Números menores que 1, ele reduz. Não tem como você colocar um valor menor que 0. Tá? Negativo ele não aceita. E 0 também ele não vai aceitar, porque 0 você está apagando o seu objeto. Mas qualquer valor entre 0 e 1 reduz, e qualquer valor acima de 1 ele amplia. Para o caso de redução, a gente pode usar os valores em fração, como a gente viu. Aí eu quero que seja 1/3 daquela original. Então eu coloco 1/3 e ele vai dividir todos aqueles valores por 3. Ó. O que era 30 virou 10, o que era 50, 16,67, 10, 3,33 e sucessivamente. Percebam aqui, na próxima aula a gente vê isso melhor, mas que quando eu altero as cotas, independentemente do que eu fizer com o desenho, as cotas permanecem iguais, tá? Ó, tá vendo? Esse cara aqui, ele tem o mesmo tamanho de letra que aqui, as setas são do mesmo tamanho, tá? A distância entre o objeto e a cota é a mesma, tá? Pode olhar, reparar aqui. Eles permanecem. Por quê? Porque o estilo da cota, ele independe do objeto que a gente está desenhando, tá? Para esse caso aqui, eu posso, se eu for colocar, vamos colocar aqui ele 20 vezes maior. Ó, a cota, ela fica maior zona, sim, né? Mas se você der um zoom, você vai ver que a letra dela é do mesmo tamanho. A setinha tem o mesmo tamanho, porque os estilos de cota independem do que a gente está desenhando, tá? Isso a gente vai aprender a mudar, né? E depois vocês vão ver que para cada tamanho de desenho, para cada tamanho de escala que eu for usar, eu vou ter que utilizar um valor de tamanho de cota diferente, porque se eu for apresentar esse desenho aqui, você não consegue enxergar, né? O que está escrito aqui. Já nesse aqui, ó, essa cota já é decente, porque se eu for apresentar esse desenho aqui, as cotas ficam visíveis, né? Esse daqui não. Se eu for colocar ele inteiro na página, eu não consigo identificar qual é o valor dessa cota. E aí eu precisaria, né, alterar. Isso a gente vai ver com mais calma. Mas eu ia precisar aumentar o valor da cota aqui e tal, para poder fazer com que ele aumentasse. Tá? Alguém abriu o microfone aí para falar alguma coisa? Não, né?
Tem alguns comandos lá que eu não coloquei porque senão a aula fica muito grande lá no negócio e são coisas mais simples que eu acho que eu posso explicar aqui para vocês. Você perde mais tempo tentando colocar ele, gerando um jeito didático de explicar do que a gente apresentar aqui para vocês. Então, vou só terminar de explicar o que seria o fillet, o explode a gente já explicou, explicar o fillet, esse offset e o stretch aqui. Stretch é um comando que o pessoal meio que ele ignora ele, tá? Ele não... Na verdade, não é ignora, vamos falar subestima. Subestima acho que é a palavra mais certa. Stretch, ele seria a tradução para esticar, em inglês. Se você clica numa linha, né? Vamos tirar uma linha qualquer. Quando você clica na linha, aparecem esses 4 botões, esses 3 quadradinhos azuis ali, tá? Esses quadradinhos azuis, eles identificam as pontas da linha e o meio dela. Se eu selecionar pelo meio, ele vai movimentar essa linha para um ponto e para o outro. Se ela já faz parte de um objeto, que nem esse aqui, deixa eu fechar ele aqui, né? Então, se eu movimentar esse cara para lá, ele movimenta assim, separadamente. Por quê? Porque são objetos separados. Se for um objeto único, que nem um retângulo, quando eu mexo pelo de cima, ele vai movimentar os outros junto, porque eles são, os 4 juntos formam um objeto, né? Se der um explode, eu mexo aqui, ele separa deles, porque eu deixei eles separados. Se por um acaso eu movimentar esse cara aqui e der um join nele, ó, join, quando eu movimentar pelo do meio, ele arrasta junto também. O fato de eu alterar essa posição aqui, ó, modificar a linha por meio desses botãozinhos aqui, ele é chamado de stretch. Esticar, acho que a tradução é esticar, certinho. Deixa eu olhar aqui no tradutor. Se eu não me engano, stretch é esticar. Quem manja dos inglês aí, tá certo? Sim, professor. Tá certo, né? Stretch é esticar. Então, é como se eu estivesse pegando a linha, né? Esticando ela para um canto, ou, no caso, por mais que seja esticar, eu posso contrair ela também, né? Tá? Depender do que eu quero fazer. E aí existe o comando para eu não ter que ficar selecionando e clicando e puxando para lá, né? Eu posso fazer isso utilizando esse comando aqui, que é o stretch, que é o S, o atalho dele. S. Como que ele vai funcionar? Eu tenho que clicar e sempre manter, o que eu manter dentro da seleção ali, no caso, ele não funciona desse lado, tá? Assim ele não funciona com a parte azul, vocês sempre vão usar ele com a parte verde. E o que tiver integramente dentro do verde, ele não vai ser alterado. Ele vai ser movimentado, mas a forma não vai alterar. O que eu cortar com a linha, no caso, a gente está cortando essa linha aqui e essa linha aqui, ele vai ser alterado. Então, né, selecionei assim, clico no botão direito ou do espaço, tanto faz, e agora eu pego o ponto de referência. Quando eu for alterar, tá vendo? As 2 linhas laterais deles, as laterais, elas estão se movimentando para cima e para baixo, estão sendo esticadas ou contraídas. Só que a linha lá de cima, que a gente não cortou, que a gente manteve dentro do quadrado, ela permanece inalterada. Independente do movimento que eu fizer, ela está se movimentando, mas ela não estica, nem contrai. Ela não perde a forma, tá? Se eu pegar, por exemplo, vou dar um stretch agora, e eu cortar essas 2 linhas, ó, vamos lá de novo, no espaço, ó, agora, as 2 linhas que eu cortei, ele está se esticando. Então, ó, aqui, não cortei a linha de cima, então só estou cortando essas 2 do lado, consigo, ó, não altera, certo? E se eu cortar, ele consegue alterar. Para que eu usaria esse stretch? Então, digamos que eu fiz, né, esse retângulo aqui, ele está com a altura de 109,3874, certo? Mas, digamos que, na verdade, eu queria que ele tivesse a altura de 100. Eu não quero ter que fazer outro retângulo, é mais fácil eu editar esse cara aqui. Então, eu venho, né? Eu sei que o que está passando de 100 é esse valor aqui. Vou só copiar ele aqui.
É óbvio, tá, que para esse caso aqui seria mais fácil eu vir e desenhar um retângulo de altura 100 do que ter que vir e copiar, né? Mas a gente está falando para o caso de você já tem um objeto desenhado, né? Você já tem bastante coisa com referência àquele objeto, então é mais fácil você editar uma coisa do que você ter que redesenhar tudo aquilo de novo. Então dou stretch e eu vou puxar para baixo, né? Para ele não perder essa forma aqui, ficar com as duas retas na vertical. Eu vou ligar o F8, que aí ele só vai movimentar aqui, ou na horizontal, né? E aí eu vou colocar aquele valor lá, aqui, que era 9.3874. Dou um Enter, e agora se eu medir aqui, ó, ele tem 100, exatamente. Tá, então eu sirvo para modificar, né? Então, aqui no caso, né, que eu fiz aqui, eu só queria aumentar esse cara aqui para 50, eu puxei ele para cima e fiz isso. Se eu fizer, por exemplo, eu quero aumentar essa linha e essa linha, como que eu poderia aumentar? Eu posso vir selecionar todos eles, né? Jogar ele para cima, vamos falar que é 20, assim, e depois dar um extend, né, para esse cara aqui. Aí ele faz isso aqui, ou eu posso simplesmente dar um stretch, ó. Eu quero aumentar só aquelas linhas, então eu vou deixar todas as outras dentro e vou só esticar aquelas 3 linhas lá. E aí eu coloco 20 para cima. O que eu fiz em 3 comandos, nessa daqui eu fiz num comando só, tá? Então, em alguns casos, assim, é melhor. Ó, digamos que eu queira aumentar esse lado para cá. Aqui, eu estico para cá, sem perder esse quadradinho aqui, eu consigo esticar ele para o lado de cá. Vamos colocar 10. Né? Eu poderia também esticar esse e o de baixo já junto. Ó. Como eles estão orientados, né? Eu ia colocar 10. E assim sucessivamente. Tá? Vai depender da aplicação que você quiser fazer. Né? Mas é um comando que, tipo assim, muita gente menospreza ele e acaba perdendo tempo, né? O exemplo que eu mostrei aqui, né, do cara só queria esticar essa linha aqui, você faz 2, 3 comandos a mais, sendo que você poderia usar o stretch. Eu vejo pouca gente utilizando isso aqui. A mão na roda. Usando delete. Viu? A gente acaba que a gente ainda tem alguns viciozinhos assim que é difícil de perder. Eu comecei a usar o Erase, eu já tava macaco velho, então de vez em quando eu ainda venho aqui no delete. Se vocês já estão aprendendo agora a mexer com o AutoCAD, já pegar o costume aqui de usar o Erase aqui, fica mais fácil, tá? Mais fácil, vai facilitar a vida de vocês. Outro comando que eu não coloquei na aula lá, mas é legal, é o offset, tá? O offset, ele serve para copiar uma linha em relação a outra, uma distância em relação a outra. Então, eu posso copiar essa linha... Opa, apertei F1 sem querer. Eu posso copiar essa linha aqui para cá, 30, por exemplo, 30 unidades, né? Trouxe ela para cá. Porém, se eu quiser copiar essa daqui 30 para cá, eu tenho que vir aqui, 30, né? Ou dar espaço, que ele vai copiar com base aqui, né? E assim sucessivamente. Ou eu posso usar o offset. O que o offset faz? Ele vai criar uma cópia daquilo ali com relação à próxima... vai criar um gap, né? Um offset. O offset seria afastar? Quem que é o rei do inglês aí? Offset, tradução de offset. Offset. Deslocamento seria. Tá? Ele vai aplicar esse deslocamento, vai deslocar de um lado para o outro. Então, digamos, a gente queria 30, né? Então, eu coloco 30, clico no objeto e clico para o lado. Clico no objeto, clico para o lado. Eu quero para cima, então, clico para lá, para cá. Assim, você vai ver, não tem diferença entre o copiar e ele, né? Realmente não tem. Mas, por exemplo, digamos que eu tenha um quadro e eu queira colocar outro quadro desse aqui dentro e que a distância entre um quadro e outro seja de 20. Eu dou offset 20, clico nele e coloco para o lado de dentro. Toda essa distância aqui, ó, ela está a 20 unidades, né? Uma de distância para outra. Eu posso colocar para fora também, né? Posso fazer vários, né? Tá? E aí a gente facilita a vida, né? Quem já mexeu com um trabalho de civil aí,
pode já reparar que aí facilita a vida na hora de você, por exemplo, tiver que desenhar uma casa. O offset, digamos que o tijolo ele tenha 15 centímetros, vamos colocar 15 aqui, se a gente estivesse desenhando em centímetros. Então, aí você vai lá e coloca, pronto, eu já tenho todas as minhas, durante esse retângulo todo eu consegui formar a parede, né? No caso, interna para cá, e aí eu consigo gerar. Vamos fazer uma porta, por exemplo, tem aqui, bota a boneca para cá de 10 centímetros, e aí uma porta de 80, né? Aqui, eu já consigo gerar de forma rápida esse cara aqui. Uma portinha ali, ó. Vendo? E aí fica, ó, tá vendo que fica... Se eu tivesse só assim, ó, ele não dá a impressão que é uma sala, né? Mas quando você já utiliza o offset, aí você já consegue identificar, ó. É uma salinha que tem uma porta aqui, que tá abrindo pro lado de cá, e assim sucessivamente. Tá? Esse carinha aqui ajuda bastante. Se você tiver vários objetos, tá? E não um objeto inteiro fechado, na hora de você fazer o offset, você vai ter que fazer um por um. Né? E aí ele não vai ficar aquele quadrinho perfeito ali um por outro, porque ele está fazendo o deslocamento dessa linha daqui para cá, tá? E aí, no caso, você tem que vir e ir cortando aqui, né? Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Para poder fazer a mesma coisa que a gente fez ali. Então, para esse caso, é melhor você fazer, né? Ou um retângulo, ou se ela não é um retângulo, né? Se ela, digamos que a sala é assim, né? Aí compensa você juntar, fazer o join, e aí você faz o offset, né? E dá para dentro. Tá? Porque é mais prático do que você vir, né? Fazendo igual fez aqui, vir um por um, né? Opa. Explode. Um por um. E depois ter que vir ainda dar o trim, né? Se eu colocar para fora, ele nem junta as duas lá. Esse é o offset, tá? Aproveitando já que a gente fez isso aqui, vou explicar o que é o fillet. O fillet e o chamfer é a mesma coisa, tá? Só que um fica em formato de redondinho, o outro é o chamfer. Ele fica chanfrado a ponta. O fillet ele serve para aplicar um raio entre duas linhas. Então aqui, por exemplo, a união entre essas duas linhas seria esse ponto aqui, né? Eu posso aplicar um raio. Então eu digito fillet, coloco o raio, e digamos que o raio eu queira um raio de 20. Dou Enter, e aí ele vai aplicar o tratamento naquela quina ali, né? Ele vai aplicar um raio. O legal dele também é, se eu colocar um fillet de raio 0, ele junta as duas linhas, ó. Isso aqui é o que eu mais uso o fillet, para falar a verdade. Eu quero juntar duas linhas, né? E eu vou lá e dou um fillet. Tem uma linha, por exemplo, aqui e uma linha aqui. Eu sei que em algum momento elas vão se cruzar, porque elas não são paralelas. Então, se eu der um fillet de raio 0, ele junta as duas. Se você não aplicar nada, tá? Só der um fillet, aqui embaixo vai aparecer, ó. Aqui, ó. Ele está falando que o último raio que eu usei é o raio 0. Então, ele vai aplicar o último raio. Ó, raio 15. Né? Se eu sair e entrar de novo, aparece lá, fillet de raio 15. Se eu não especificar qual é o raio que eu quero, ele vai formar aquele raio, o último raio. Isso aqui não é permanente, tá? Eu posso aplicar outro raio em cima, né? Um raio 0 agora, por exemplo. Clico aqui, ele consegue colocar um em cima do outro. E aí ele fica bem mais certinho, né, do que se você tivesse que criar aqui, aí depois desenhar um círculo com o raio que eu quero, sei lá, vamos colocar aqui 500, aí eu teria que movimentar para cá e depois movimentar ele, né, fazer o movimento dessa beirada aqui para cá e aí depois apagar aqui, aqui e aqui. Né? Esse seria eu fazer o raio de maneira manual. É muito mais fácil eu vir em fillet, raio 500 e clico nas duas linhas. É mais prático. O chanfro vai ser a mesma lógica, tá? Só que o chanfro, você tem que especificar ou duas distâncias ou uma distância e um ângulo. Então, se eu quero colocar distância, né? Então, vou colocar aqui a distância 1. A distância 1 é sempre o primeiro que eu clicar.
vai estar no lado primeiro que eu clicar, então vamos colocar aqui, sei lá, 200, e o terceiro vai estar, o segunda distância vai estar como 400. Então, aqui vai ter o lado de 200, aqui vai ter o lado de 400. Então, se a gente tivesse a nossa linha, né, aqui até o final, deixa eu apagar esse cara aqui, e dar um fillet de raio 0 aqui. Aqui tem 200 e aqui tem 400. Seu comando de chamfer é chá, tá? Se eu fizer o contrário, né, vou manter as mesmas distâncias, 200 e 400, ele vai fazer o chamfer ao contrário. O lado de cá agora vai ter os 200 e o lado de lá vai ter os 400. Aí ele faz o chamfer para lá. Tá? Essa é a lógica do chamfer. Eu posso usar também o ângulo, né? Então eu coloco o ângulo, né, digito A. Aí ele fala o tamanho da linha, vamos falar que é 250, e o ângulo de 45 graus. Então ele vai ficar com os dois lados iguais. Ó. Aqui, e aí ele criou esse chamfer. Percebam que ele sempre vai fazer o tratamento nas linhas que eu clicar. Então se eu clicar num fillet de raio 200, ele vai, né, puxar aquela linha lá para cima. Ele ignora aquele que eu já fiz, traz as linhas para cima e fecha o raio. Se fosse um fillet de raio, fillet de raio 0, ele vai trazer as linhas lá na ponta. Também, se ele tiver para cá, ó, ele vai fazer o tratamento aqui. Quando é assim, ele passa, você tem que prestar atenção aonde você clicar, porque se você clicar para o lado de cá, ele vai formar o fillet para o lado de cá. Tá? Se eu quero o fillet para o outro lado, eu tenho que clicar do outro lado e ir para cá. Essa é o fillet. Acho que de modificação é isso, gente. Tem tudo daqui que... Tem o array, isso aqui, o array quase ninguém usa. É mais comum usar o array do copy, né? Aquele que a gente aprendeu aqui, né? 10, por exemplo, né? mais fácil de trabalhar, ele fica editável do que aquele array. Mas a lógica é um padrão também que você quiser colocar. Você clica nele, aí você coloca, eu quero 2 colunas e 4 linhas. Ele vai gerar um padrão com aqueles objetos, né? Aí aqui você coloca a distância entre eles, ou você pode colocar o total que você quer, né? 25.000 ou 2.500, né? Aí ele adiciona para dar essa distância certinha e tal. Se você mexer do lado de cá, né? Se eu colocar, por exemplo, 2 levels, parece que ele não mudou nada, mas ele está falando que no 3D, vou dar uma vista 3D aqui para vocês. Vamos colocar 200 de espaço entre eles. Ele está criando mais uma para cima, né? Vou colocar 5, por exemplo. Ele está criando camadas acima. Tá? Além qual que é o problema do array? Quando você clica, ele vira um objeto só. Então, se eu quero editar esse cara aqui, eu não consigo. Eu tenho que vir, explodir ele, e aí eu vou conseguir editar ele. Ou se eu quiser tirar só um, por exemplo, deixar o resto, eu tenho que explodir. Com o copy, a gente consegue fazer a mesma coisa, tá? Às vezes até de maneira mais simples. O legal dele é a gente pode fazer um padrão circular, tá? Circular, vou colocar em relação a essa quina daqui. Então, ele vai criar um padrão daquele cara ali em torno daqueles pontos. Tá? Aquele cara ali. Aí eu posso colocar, sei lá, eu quero 10 desse aqui. Ele vai criar um padrão, né? Já faz a divisão aqui para encher. E aí cria, no nosso caso ali. Certo? Alguma dúvida? Agora não, professor. Tá tranquilo, né? Eu vou deixar para vocês lá no Ava esse e esse exercício aqui para vocês fazerem, tá? Esse último exercício aqui vocês vão precisar saber como que faz uma alteração da linha para poder colocar a aresta escondida aqui, e aí eu vou deixar para vocês praticarem isso aí, e na próxima aula a gente entra e fala certinho sobre os tipos de linha, né, como que a gente faz para especificar, como que a gente faz para ficar na espessura que a gente quer e tal. Mas isso aí é só para vocês testarem por enquanto. Como que eu acho legal que vocês sempre fazem de uma maneira, e aí depois eu vou lá e explico de uma outra maneira.
sabe? Vocês sempre vão pro jeito que é mais simples. Só que se você faz do outro jeito, acaba que ele fica melhor, porque ele consegue se aplicar num número maior. Quando você está fazendo para uma linha, beleza. Mas quando você está fazendo para várias linhas, é melhor você trabalhar da outra maneira. Tá? É só para fazer vocês tentarem resolver por si mesmo. Eu vou explicar como que altera essas linhas na próxima aula, tá? Não fique desesperado falando, o professor está passando coisa que não ensinou e tal. Não, é para vocês pesquisarem como que funciona isso aí, e aí depois na próxima aula a gente aplica o conceito certinho. Beleza? Eu ainda não tá a aula lá, porque eu esqueci de fazer ela, tá? De vocês. Eu só fiz a aula de slide, e agora que eu lembrei que eu tinha que ter colocado lá. Mas até amanhã já deve estar disponibilizado isso aí. Na verdade, eu vou disponibilizar as notas de aula agora, e depois eu faço a paginazinha bonitinha, igual a última lá. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Bom Pode falar, com o quem senhor. tá com dúvida. Vocês também. Deixa eu parar a gravação aqui. Quem que tem